Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos prosseguir hoje no estudo do módulo 1, Vida no Mundo Espiritual, e trataremos do roteiro 4, Espíritos Errantes. Primeiro é necessário compreender do que vem a ser um espírito errante, porque Kardec trouxe essa conceituação para qualificar uma determinada categoria de espíritos. Antes de tudo, é preciso, então, entender o que é que prevalece, o mundo material ou o mundo espiritual. Essa pergunta foi feita por Kardec e está contemplada na questão 85 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a espiritualidade superior respondeu que o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então já se nos apresenta que o mundo espiritual, ele é um mundo, na verdade, principal. O mundo material, onde estamos agora encarnados, e aí quando eu falo isso, não estou falando apenas do planeta Terra, sim dos mundos habitados. Esse mundo material, ele não é o principal, ele não preexiste, ele não sobrevive a tudo, ele, portanto, é temporário. Na questão 244, Kardec faz a seguinte pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? E a espiritualidade responde: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, ele já nos apresenta aqui o que vem a ser o espírito errante. O espírito errante é aquele que aguarda um novo destino. Ele deseja um novo destino. Ele aguarda uma oportunidade para prosseguir sua jornada evolutiva. Na questão 224A, Kardec pergunta: quanto podem durar esses intervalos? E a resposta que nos foi dada é a seguinte: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, Kardec já pergunta quanto tempo, então, que o espírito encontra-se nesse estado de erraticidade. E a espiritualidade diz que esse tempo ele não é absoluto, ele não é um tempo igual para todos os espíritos. Pode durar apenas horas, veja como eles falam, ou milhares de séculos. O que vai definir esse tempo será, na verdade, a necessidade e a capacidade e a adequação do espírito para ele seguir numa jornada encarnatória para lhe auxiliar no progresso. Mas essa jornada, ela não está definida. O tempo para ele ingressar nessa jornada vai efetivamente ser definido de acordo com as condições de cada espírito. Na questão 224b, Kardec pergunta: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E a resposta é que é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Vemos aqui mais uma vez que a espiritualidade assinala que nada é absoluto no plano espiritual. Esse retorno vai depender do livre-arbítrio do espírito. Alguns espíritos têm mais consciência e têm mais capacidade de discernimento em razão de sua condição evolutiva. E por isso eles vão reencarnar
conforme a necessidade deles e essa própria consciência, daí a questão do livre-arbítrio. Agora, ele coloca aqui que para alguns é uma punição que Deus lhes inflige, porque nem todo espírito ele vai ter capacidade de definir, de participar do planejamento reencarnatório, como nós já estudamos lá no tomo 1 do ESD. Então, o espírito ele vai fazer esse processo de reencarnação conforme a sua adequação. E adequação aí, precisamos entender, adequação evolutiva, adequação moral. Alguns espíritos, nós vimos que eles podem reencarnar compulsoriamente, ou seja, eles não chegam nem a participar do planejamento reencarnatório, a definir quais são as provas, quais são as expiações que vão atravessar, porque são espíritos ainda tão endurecidos e tão carregados de débitos que eles não aceitariam que aquelas dificuldades daquela jornada reencarnatória estão relacionadas à possibilidade de evolução dele. Mas outros espíritos, eles que já são mais esclarecidos, não estou falando em espíritos evoluídos que deixaram de ser imperfeitos, são espíritos ainda imperfeitos, mas que a condição deles já permite que eles tenham um discernimento para escolher sua jornada reencarnatória, para escolher suas provas e expiações. E eles, então, imbuídos dessa necessidade de evolução, eles podem reencarnar de uma maneira mais planejada. Entretanto, não necessariamente eles precisam reencarnar imediatamente. Muitas vezes, como coloca aqui no final a espiritualidade superior, eles pedem para permanecer mais tempo no plano espiritual para realizar estudos, de maneira que eles vão adquirir conhecimentos para, na reencarnação, colocá-los em prática, colocá-los em prova. Então, isso vai depender exatamente da qualidade evolutiva do espírito. E ele fará isso como uma forma de ter mais proveito nas suas próximas encarnações, acelerar o seu processo evolutivo. Então, a demora, a permanência dele no plano espiritual é muito mais para que ele consiga evoluir mais rapidamente quando ele vier para a Terra numa jornada reencarnatória, do que propriamente um afastamento do processo de retorno ao corpo físico. Na questão 225, a espiritualidade pergunta a Kardec: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? E a resposta é: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, Kardec, quando faz essa pergunta, ele queria esclarecer justamente o que é esse estado de erraticidade. Porque fica parecendo que a erraticidade é uma condição de espíritos inferiores. Mas a espiritualidade esclarece que espírito errante é, na verdade, o espírito que ainda necessita passar por jornada reencarnatória. Ele pode ser um espírito já bem evoluído e encarnar em mundos de regeneração, em mundos felizes, mas ele não ascendeu ainda à condição de espírito puro. Então, ele ainda precisará da reencarnação, obviamente em mundos compatíveis com a condição evolutiva dele. Então, se ele já é um espírito mais evoluído, ele vai habitar um mundo feliz, por exemplo, mas ele ainda precisa passar por uma jornada reencarnatória naquele mundo, daquela categoria. Então, ele seria componente desse estado de erraticidade. Só não compõem o estado de erraticidade os espíritos puros, porque eles não precisam mais retornar ao corpo físico, não precisam mais de jornada encarnatória. A palavra errante, utilizada por Kardec para designar o estado do espírito que ainda precisa reencarnar, origina-se do francês errant, que significa, nesse contexto,
o mesmo que em português, o que não é fixo, o que vagueia. Esse estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o estado da perfeição moral, tornando-se espírito puro. Não é mais errante, visto que chegou à perfeição, seu estado definitivo. Então veja, a erraticidade, essa condição de espírito errante, é porque ele ainda precisa transitar entre os mundos. Ele fica um período no mundo espiritual, mas depois ele precisa voltar no mundo material para ele continuar a jornada evolutiva dele. Por isso que ele é errante, ele fica transitando entre mundo material e mundo espiritual. Quando ele chega na condição de espírito puro, ele já vai habitar permanentemente o mundo espiritual. Não necessita mais habitar o mundo material. Ele desempenhará funções e atividades voltadas para o atendimento do desígnio de Deus no plano espiritual, porque ele já atingiu o ápice da evolução. E como ele atingiu esse ápice, ele não necessita mais transitar entre mundo material e mundo espiritual. Ele já permanecerá no mundo que é o mundo que nós estaremos permanentemente um dia, que é o mundo espiritual. O trânsito no mundo material, ele é necessário para a nossa evolução, para que um dia nós cheguemos na condição de espírito puro. Na questão 226, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E a espiritualidade responde sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Portanto, só reforçando o que acabamos de conversar, o espírito errante é aquele que ainda necessita de passar por reencarnação. E reencarnação em quaisquer dos mundos, seja mundo inferior, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes, pouco importa. Necessitando ainda de jornada na carne, reencarnatória, ele entende essa necessidade, ele é um espírito errante, porque ele vai transitar entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo espiritual e o mundo material. Quando ele chega ao ápice da evolução espiritual, que é o espírito puro, ele perde essa condição de espírito errante e torna-se espírito puro. E, portanto, sua permanência será definitiva no plano espiritual. Na questão 227, Kardec pergunta: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros. E responde a espiritualidade superior: estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem o discurso dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então vejam, os espíritos que ainda necessitam reencarnar, os espíritos errantes, eles continuam a habitar o plano espiritual na busca de conhecimento, na busca de instruções para se adequar a uma nova jornada reencarnatória e cumprir o seu desígnio evolutivo. Então, como é que eles fazem isso lá? Como é que eles se instruem? Através do estudo, da observação. Eles ouvem discursos dos homens, ouvem também conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso através desse estudo, através dessa atividade de acompanhar, de ouvir encarnados e desencarnados, ele acaba, então, adquirindo aprendizado para que ele possa, na próxima jornada reencarnatória, estar adequado, estar preparado para os desafios que ele precisa enfrentar para evoluir. O que vem a ser, então, erraticidade? Entendemos no tópico 1 o que são os espíritos errantes. E o que é erraticidade? Para isso, vamos ler mais algumas questões, estudar mais algumas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 231, Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E a resposta da espiritualidade é mais ou menos,
conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, mais uma vez, a gente vai entender um assunto que estudamos, que são as esferas espirituais, os planos espirituais, os mundos no plano espiritual, que são adequados às faixas vibratórias de cada espírito. Então, os espíritos errantes, eles vão estar numa condição mais feliz ou menos feliz, de acordo com o seu grau evolutivo. Se ainda presos a paixões, se ainda presos à matéria, eles vão sofrer mais a condição de estarem no plano espiritual. Ou, quanto menos materialistas, quanto menos apegados às paixões, mais eles vão se sentir felizes, se sentir plenos, embora ainda imperfeitos, no plano espiritual. O espírito, então, ele lá no plano espiritual, quanto mais avançado, instruído, ele sabe que ele necessita da reencarnação para continuar evoluindo, para chegar à condição de espírito puro. Enquanto os outros espíritos mais sofredores, espíritos mais inferiores, para eles também é um estado penoso. Assim como foi o estado de encarnado, também o estado de desencarnado lhe é penoso. Nem sempre ele vai reencarnar na condição que ele gostaria. Por quê? Exatamente porque ele ainda não está em condições de definir aquilo que é necessário para a sua evolução. É interessante nós estudarmos os comentários de Kardec à questão 317. Kardec explica o seguinte: as condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. Tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Então veja, os espíritos todos estão, os desencarnados estão lá no plano espiritual, os espíritos errantes. E esses espíritos, eles, quando são mais elevados, eles menos se aproximam da Terra, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, embora esteja caminhando para um mundo de regeneração. Então, para eles, para esses espíritos, eles não têm a necessidade e não têm o interesse em buscar jornadas reencarnatórias que não auxiliem eles à elevação. Então, eles aceitam até missões, aceitam grandes sacrifícios na carne para justamente propiciar-lhes a evolução. Então, os espíritos mais avançados, eles reencarnam não com o propósito de usufruir das benesses do corpo físico, mas com o propósito de avançar moralmente. Enquanto outros espíritos mais inferiorizados, a necessidade deles para reencarnar está voltada ainda ao apego à matéria. E por isso que esses espíritos não têm condição, muitas vezes, de definir as suas jornadas reencarnatórias, porque para eles seria, na verdade, um reforço a novas quedas, já que eles são apegados à matéria e, obviamente, que queriam e vão desejar uma reencarnação para atender às vontades materiais, para atender aos impulsos inferiores. Por isso que os espíritos mais elevados, eles vão avançando em outros mundos mais elevados que a Terra.
E quando o fazem, quando se aproximam da Terra e quando aqui reencarnam, o fazem com o intuito de avançarem mais ainda no aspecto evolutivo e também auxiliar a outros tantos espíritos aqui da Terra para evoluírem. E continua Kardec comentando: os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Explica aqui Kardec que os espíritos inferiores, estando em estágio de erraticidade, eles, na verdade, se misturam conosco no plano material. Por que eles se misturam? Porque eles ainda são mais apegados à matéria e eles querem continuar tendo as experiências da carne. E por isso eles passam a nos acompanhar na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos afazeres, nos nossos desvios, com o propósito justamente de usufruírem daquilo que não podem usufruir no plano espiritual, das sensações que o corpo físico propicia, das reações do corpo físico, das situações que eles se comprazem, porque eles ainda são espíritos inferiorizados. Por isso que, na erraticidade, os espíritos eles acabam se adequando conforme sua faixa vibratória, enquanto na matéria, nós, os espíritos encarnados, não conseguimos diferenciar pelo grau evolutivo, porque estamos na matéria, então nossa vibração acaba sendo atingida e influenciada pela matéria. Na erraticidade, não. Os espíritos entram em faixas vibratórias diferentes e, por estarem em faixas vibratórias diferentes, eles se adequam a essas faixas vibratórias. E no caso dos espíritos de ordem intermediária e ordem mais inferior, eles acabam entrando mais em sintonia conosco, com a massa de espíritos encarnados aqui na Terra. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam da companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Quando a gente lê a obra de André Luiz, a gente vê isso muito claramente. As vindas de André Luiz aqui para o plano material, principalmente depois do segundo livro, tirando o Nosso Lar, que é o primeiro livro, em que mostra ali a trajetória de André Luiz na erraticidade, enquanto ele caminhava ali de zonas umbralinas para uma cidade espiritual, uma colônia conhecida como Nosso Lar. Em seguida, a partir da obra Os Mensageiros, que é o segundo livro, você percebe que André Luiz, em vários momentos, retorna aqui à Terra, retorna muitas vezes em condições de aprendiz, de também trabalhador, de auxiliador para socorrer aqueles que estão encarnados e que sofrem, que precisam de auxílio, mas também como um aprendiz, como uma forma de estudo, como nós estudamos agora há pouco, que o espírito na erraticidade ele busca conhecimento para se preparar melhor para novas jornadas encarnatórias. E da mesma forma, isso que nós podemos estudar nas obras de André Luiz deixa muito claro isso, porque André Luiz ele vem em vários momentos para aprender, para auxiliar. Então, precisamos fazer o contraponto, que é o que o Kardec faz aqui. Kardec fala que esses espíritos que estão na erraticidade, na psicosfera do planeta Terra, a grande maioria são espíritos ainda apegados à matéria, às paixões, e eles vêm porque eles querem continuar usufruindo. Então, por isso que na ingestão de bebida alcoólica,
Em muitas situações, você pode se fazer acompanhar por espíritos que querem ali sorver, querem sentir aquela sensação que o álcool propicia, que a droga propicia, que o sexo propicia. Então, esses espíritos acabam permanecendo na Terra, ainda ligados às necessidades materiais. Mas existem espíritos que vêm aqui à Terra, e por isso eu trouxe o exemplo de André Luiz, mas vêm com a necessidade de aprender, de observar, de instruir, de também socorrer. Na questão 318, Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E responde a espiritualidade superior: muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Veja então que o espírito, quando ele está lá na erraticidade, ele, por não estar mais envolvido no corpo físico, apegado, aferrado a um corpo físico, ele consegue ter mais clareza nas suas percepções e no seu pensamento, porque ele não sofre mais as perturbações da matéria. Esse espírito, portanto, menos apegado à matéria, ele tem mais clareza para compreender as suas necessidades evolutivas. E como ele consegue ter essa percepção, ele vai então buscar os meios que vão levar ele a evoluir mais rapidamente. Então, quanto mais o espírito se desapega da matéria, mais ele tem capacidade de acelerar o seu processo evolutivo. Na questão 600, Kardec pergunta: sobrevivendo ao corpo em que se habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E a espiritualidade responde: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então veja, no caso do animal, o animal ele possui ali o princípio, né, espiritual. Mas esse princípio, corrigindo, o animal possui o princípio inteligente, mas esse princípio inteligente ele não é como o espírito, porque o espírito ele é dotado de consciência. Como ele possui consciência, ele consegue individualizar-se. Ele é uma individualização divina. Enquanto o animal, como ele é apenas princípio inteligente e ele não é dotado, embora possamos chamar de alma no sentido de princípio inteligente que habita um corpo físico, ele não tem consciência. Então, o que acontece? Explica a espiritualidade que quando o animal deixa o corpo físico, né, aquele princípio inteligente, aquela alma, se assim quisermos chamar, que não tem consciência e, portanto, não consegue se individualizar, ela imediatamente é manipulada e utilizada em outros seres vivos, conforme a evolução. Então, aquele princípio inteligente ele vai sendo utilizado para que ele possa evoluir, para que esse princípio inteligente um dia, ele, juntamente com outros princípios inteligentes, ele venha a fazer, a animar, a se tornar uma consciência e, portanto, um espírito ainda simples e ignorante, mas um espírito. Mas o que acontece é que o animal não existe, a erraticidade do animal ela é muito breve, porque é só o tempo, ela não tem contato com com outras individualidades, até porque ela não é uma individualidade.
Então, esse princípio inteligente que animava aquele corpo físico de um determinado animal, de um cachorro, de um gato, ele vai ser utilizado novamente, né? Que vai ser utilizado conforme a necessidade desses engenheiros espirituais que vão modelando e organizando esse princípio inteligente para possibilitar que um dia Deus possa criar novos espíritos simples e ignorantes. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo da semana. Muito obrigado pela atenção nesta aula. Fique com Deus, muita paz e muita luz.